Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos lá, né? A gente praticamente dá continuidade, né? Vocês estavam aí comigo no semestre passado e agora a gente avança, né? Mais esse semestre. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se tem alguém que nunca teve aula comigo. Acho que todo mundo já teve, todo mundo já me conhece. Então a gente não precisa ficar fazendo muitas apresentações, né? Todos vocês aí já tiveram pelo menos um ou dois semestres comigo, todo mundo já sabe mais ou menos o estilo, todo mundo já sabe mais ou menos enfim, como são as aulas, o jeito, né, que eu conduzo, principalmente aí nessa modalidade online. Então, né, eu não preciso aí ficar muito repetindo, né, meu currículo e tudo mais. A única coisa, óbvio, que a gente vai falar hoje, com bastante calma, é o que a gente vai tratar esse semestre, né? Então, a gente tem aí uma disciplina nova, que não se relaciona em nada daquilo que eu falei no semestre passado, né? Então, a gente tinha previdenciário, e agora a gente vai para o tributário, tributário 2, né? Então, a gente muda aí a chave. Na verdade, essa disciplina aqui, ela é continuidade daquilo que o professor Lísias falou para vocês no semestre passado, né? Então, a gente tem na graduação Direito Tributário 1, né, que é essa parte mais constitucional, vocês tiveram com o professor Lísias, e agora nós temos o Direito Tributário 2, né? Então, a gente avança nesse direito tributário, não necessariamente é uma continuidade no sentido de conteúdo, né? O direito tributário, ele, na verdade, tem duas formas, né? Dois grandes vértices aí dentro do direito tributário, que é o direito constitucional tributário, que é aquilo que vocês viram semestre passado, o professor Lísias, e agora, no direito tributário 2, a gente avança sobre o Código Tributário Nacional, né? Então, a gente faz aí um aprofundamento. Óbvio que, né, como toda disciplina, princípios, conceitos gerais, toda aquela questão envolvendo a noção, né, do sistema tributário nacional, ela é aplicável, né? A gente vai fazer aí um direito tributário mais profundo, né, mais avançado nesse direito tributário 2. Então, ele é também mais técnico. E quando é mais técnico, muitas vezes o pessoal acha mais difícil, né? Então, quem achou o direito tributário 1 já complicado, o direito tributário 2, via de regra, é mais ainda, né? Mais ainda, mais complicado, porque a gente vai aprofundar naquilo que a gente chama de fato gerador, né? E todas as etapas, até a cobrança de um tributo, né? Seja em execução fiscal, seja, né, no processo administrativo, enfim. Então, a gente vai avançar nessa parte que é mais técnica, né? Ela pega aí um viés mais técnico aí e menos principiológico, né? Então, agora a gente vai ver situações mais concretas, né, em direito tributário, situações mais do tributo em si, né? A gente não fica numa situação tão abstrata como não deixa de ser toda a parte de princípios, né? A gente vai para uma situação um pouco mais concreta. Então, esse nosso direito tributário 2, quem me conhece, quem já teve aula comigo, enfim, eu já disse isso para vocês. Na verdade, direito tributário é a disciplina que eu tenho formação, né? Formação acadêmica e mais aprofundada. Eu tenho livros sobre direito tributário, enfim, né? Eu escrevo mais sobre direito tributário, eu atuo com direito tributário, né? Meu doutorado e agora meu pós-doutorado são relacionados ao direito tributário, então é a disciplina que eu caminho com um pouco mais de facilidade, né? O direito previdenciário, ele não é o carro-chefe, vamos dizer assim, do meu dia a dia,
ele tem relação, eu já trabalhei muito com o direito previdenciário, mas não é, né, não é aquela disciplina que eu tenho no dia a dia, né? Já o direito tributário é mais familiar, então eu consigo, né, avançar aí com, como é que eu posso dizer, com um pouco mais de facilidade do que o previdenciário, até do que as outras disciplinas que vocês já tiveram comigo, né? Acho que vocês tiveram constitucional, alguma coisa aí comigo, mas é no direito tributário, é a disciplina que eu tenho preferência em dar as aulas, e, e em direito tributário eu dou, né, essa disciplina em vários não, né, exagero meu, mas em outras universidades, em outras situações aí. Então, por exemplo, em razão do meu pós-doutorado, eu dei já 2 aulas de direito tributário para o pessoal da Federal, né, lá dentro de um esquema de monitoria. Eu dou também, com bastante frequência, aula em pós-graduação, né, pós-graduação na Tuiuti, já dei na Positivo, mas uma que eu venho dando aí com certa frequência é na ABD Const, né, Associação Brasileira de Direito Constitucional. É uma associação aqui de Curitiba, que fica ali em frente ao Teatro Guaíra, e lá todo semestre, né, todo ano tem a pós de direito tributário, e eu dou uma das aulas lá, um dos eixos temáticos sou eu que ministro, inclusive, né, quem tiver interesse em avançar na disciplina e tudo mais, fica já o convite. Eu e um outro professor lá da BD Const, a gente montou um grupo de estudos. Esse grupo de estudos é em direito tributário. Esse professor se chama Eduardo Jardim, né? O Eduardo Jardim, para quem nunca, né, mexeu em direito tributário, é uma das referências nacionais aí em direito tributário. Inclusive, ele foi meu orientador de doutorado lá em São Paulo. Então, nós dois somos professores lá da BD Const, e fica o convite para quem quiser participar. Aí me manda um e-mail. Encontros sempre virtuais, né? Não é mais físico. E a gente conversa durante uma hora e meia aí sobre algum tema, né? Então, quem tiver interesse em participar desse grupo de estudos, fica o convite, né? Fica o convite aí. O próximo encontro, inclusive, é a semana que vem, né? Semana que vem, acho que quarta-feira. Mas, enfim, quem tiver interesse aí, pode me mandar um e-mail, estão todos convidados, né? Um grupo de estudos em direito tributário dessa associação ABD Const, né? Enfim, tudo vinculado aí ao direito tributário, então é onde a gente vai caminhar nesse semestre. Bom, com relação às aulas, né, as formas de avaliação e tudo mais, eu vou repetir o que foi feito no semestre passado, né? Então, todos aí já me conhecem. Essa metodologia online, pelo menos o primeiro bimestre, está mantido, né? Por enquanto, não há sinalização de voltar presencial, então a gente continua aí nesse formato online, com essas lives. De um modo geral, não teve alteração para esse semestre, tá? Então, como é que funciona? É a mesma coisa. Aulas online, a live, né? Cada disciplina na sua noite. Então, nós temos aí, no nosso caso, sempre segunda-feira. A presença continua sendo a participação, não, né? Estar online com a câmera ligada, né? Então, isso aí foi mantido. Hoje não vou fazer chamada, tá? Então, não se preocupe, mas a partir de semana que vem já fica o recado. A gente vai, né, manter aquela ideia de presença com a câmera ligada, né? Isso aí foi mantido aí pela coordenação. Então, não vai ter atividade de frequência nem nada disso. É estar ao vivo aqui na live, tá? Então, isso daí, a partir de semana que vem. Ah, professor, mas eu ainda não tenho câmera, né? Então, infelizmente, você já está um ano aí para trás, né? Já não sei nem como você conseguiu estar e ter passado de semestre, porque é a nova realidade, né? Infelizmente, é a nova realidade. Gostando ou não, a gente está né, nessa maré
E hoje tem que ter equipamento, vocês têm que ter aí uma câmera de vídeo para acompanhar as aulas. Gostando ou não, mas quando eu fiz vestibular não precisava disso. Pois é, ninguém gostaria de estar assim, né? Acho que todo mundo gostaria de estar na sala de aula, mas enfim, é o que tem, então foi, né, tá valendo isso daí, é a câmera, né, ligada para a presença. Mantém isso daí. No meu caso, né, as aulas, a gente mantém aquele ritmo de a gente começa aí 7h15, 7h20, né? E a gente leva aí por 1 hora e 15, 1 hora e 20. Né? Não, né, eu não gosto de sacrificar vocês aí com 2 horas, 2 horas e meia, sem parar, falando, né, sozinho aí numa câmera. Né? Diferente de um computador, eu acho que 1 hora e pouquinho é o suficiente para passar todas as diretrizes básicas aí da disciplina. E aí, claro, né, se tiver algum aprofundamento, alguma coisa, a gente procura dar num texto adicional, né, num texto de apoio, alguma situação nesse sentido. Mas é muito cansativo, né, muito cansativo aí passar 2, 3 horas falando sozinho, né, computador, com essas luzes na cara da gente, aquilo chega a cansar, né, dor de cabeça. Então, 1 hora, 1 hora e meia aí, naquele nosso mesmo estilo, né? Mesmo estilo aí do que foi semestre passado. O, né, a forma, né, da presença também, eu vou manter aquela ideia de, em algum momento no meio da aula, né, pessoal, agora é chamada, vou ali, dou o print screen, né, tá todo mundo ali com a tela ligada, eu salvo isso dali, depois, mais para frente, eu lanço as faltas lá no sistema. Né? Então, mesma lógica do que foi semestre passado. Assim como na questão das avaliações. Então, assim como eu fiz no semestre passado, com direito previdenciário, eu vou fazer aqui em direito tributário o jeito de avaliar. Então, o que vai ser feito? A prova valendo 70, né, 70 pontos, 70%, e um trabalho, né, um trabalho aí, a gente vai agendar, vai ser em alguma aula, né, algum dia de aula, vocês vão ter aquele texto de apoio, vocês vão ter aí as questões para responder também, né, valendo 30 pontos. Então, as notas de vocês vão ser a soma, né, de um trabalho, esse trabalho numa noite, né, num dia previamente agendado, para vocês me entregarem ali até a meia-noite, e uma prova valendo 70 na semana de provas. Né? Então, nós temos aí a semana de provas. Que até, deixa eu abrir o calendário aqui, eu já digo para vocês. Eu não tenho aqui, vou ter que estar no meu outro computador. Mas, enfim, né, semana de avaliação bimestral. O que a gente tem que ficar, de certa maneira, atento nesse semestre, e até diferente do que foi o primeiro, esse segundo semestre a gente tem um monte de feriado, né? Tem um monte de feriado aí, emenda de feriado, enfim, vai ter umas 3 ou 4 noites aí que a gente não vai ter aula, né? Já começando por setembro, né? Primeira semana de setembro já não tem aula, aí a gente vai lá para a semana, né, do Dia das Crianças, não vai ter aula, né, no dia 11. Depois a gente tem 15 de novembro, cai tudo na segunda-feira, né? Então, fui premiado aí, praticamente todos os feriados caem ou segunda ou terça, e aí quando cai terça, emenda segunda. Então, a gente vai ter aí algumas noites né, de recesso por conta do feriado, mas enfim, né, tudo isso a gente supera aí com esses trabalhos, né? Se eu ver que vai faltar aula, para suprir o conteúdo, a gente completa com esses trabalhos aí que valem, né, 30 pontos. Então, conteúdo em si vocês não vão perder por conta de feriado, né? A única coisa é que talvez vocês tenham que fazer, né, aquele conteúdo em razão aí de trabalho. Mas, no mais, tudo certo, né? Tudo como vocês já me conhecem, então essa é a metodologia, esse é o jeito de dar aula, enfim, não tem muito segredo.
E o que a gente precisa falar hoje com mais calma, né, e com mais tempo, é com relação à disciplina, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o plano de ensino, né, que vocês já têm para fazer o download, né? Então, está lá no material de estudo de hoje. É o plano de ensino. Esse plano de ensino enfim, é um padrão, né, que a universidade tem. Então, todos os professores, eles devem disponibilizar isso aqui para vocês. Estão conseguindo enxergar? Então, né? Tudo certo? Beleza. Então, o que acontece? Isso aqui é um padrão, né? O MEC exige algumas informações, então, no perfil do egresso, né? O curso de Direito serve para, não sei, não sei o quê, para o mercado de trabalho, blá, blá, blá. Isso aqui é muito mais, né, padrão aí para o MEC poder, ele exige isso daqui, então a ementa, né, quais são os grandes tópicos, os objetivos da disciplina, né, enfim, aí a gente vem para competência, habilidades, tudo isso aqui enfim, né, é requisito de MEC, então não, deem uma lida para vocês entenderem, ver o que está escrito aí, mas né, não se prendo muito, não perco muito tempo com isso. O que importa mesmo é a questão do conteúdo, né? Esse conteúdo programático aqui, ele é dissolvido, né, ou dividido nas, deixa eu abaixar aqui, nas semanas de aula, tá? Então eu já vou apresentar aqui o conteúdo aqui quando a gente falar nas semanas de aula. Então, o conteúdo programático ele é organizado aqui, né, dentro dessa tabela. Mas depois eu falo, deixar isso para o final. Então, esse conteúdo programático, a gente já vai falar sobre todos eles. Estratégia de ensino, né, e avaliação, é aquilo que eu já falei, né, a gente vai ter um trabalho e depois uma prova. Mas antes da gente falar do conteúdo, né, acho que vale a pena a gente falar da bibliografia, tá? Então, bibliografia dessa disciplina, ela vai, né, de certa maneira, passar aí por dois grandes autores, né? Então, a gente vai ter esses dois primeiros aqui como sendo os grandes pensadores e os criadores dos conceitos que a gente vai falar ao longo das aulas, né? Então, o Geraldo Ataliba e o Paulo de Barros Carvalho. E aí, o Geraldo Ataliba, a hipótese de incidência tributária, e o Paulo de Barros, o curso de Direito Tributário, né? Esse curso de Direito Tributário dele, acho que já está na 30ª alguma edição, então todo ano, a cada 2 anos, tem aí uma edição nova. E o Geraldo Ataliba, já um pouco mais tradicional, né? Já também tem várias edições do livro dele. Mas, enfim, né, são os dois livros mais focados, que são compilados e servem de estrutura para os manuais. E aí, se vocês forem usar manuais, eu sempre recomendo um desses dois aqui, que são bastante completos para a graduação, né? Então, o Gudo Brito Machado e o Luciano Amaro são dois manuais que têm conteúdo, né? Eles não são tão superficiais, né? Tem alguns manuais aí que são muito superficiais e não tratam do assunto como deveriam, né? Então, o Gudo Brito Machado e o Luciano Amaro como básico, né? E aí, de forma complementar, né, eu coloquei aí alguns outros manuais, né? Então, tem alguns, inclusive, da biblioteca virtual, para vocês não precisarem comprar nada, né? Tem lá na biblioteca virtual e tudo mais. Então, essa bibliografia, né? Mas, como vocês sabem, eu não dou aula com base em um livro ou uma só doutrina. Eu pego aí, tento pegar dentro do assunto, né, vários pontos de vista, ou aquele que acaba sendo o majoritário, né, aquele que é mais reconhecido. A gente não tem, infelizmente, não tem muito tempo para a gente avançar em disputa doutrinária, em aprofundamento doutrinário, né? Na prática, a gente tem tempo só de passar o básico para vocês, que é o que precisa, por exemplo, uma prova de OAB, né, uma prova aí
de um concurso público. Então, é o que a gente faz, né? Passa aí o essencial para vocês, que é, né, o que a grande maioria busca, né? Infelizmente, a graduação hoje, ela é suficiente só para uma prova de OAB ou só para a pessoa começar no direito, né? Dependendo aí da disciplina. Porque o direito, né, o tributário, por exemplo, se você for atuar em direito tributário, não vai ter como fugir, você vai precisar de uma pós-graduação, né? Todos os ramos do direito, eles são tão específicos, são tão difíceis e complexos, que você precisa de uma pós, né? Infelizmente, hoje, pós-graduação virou, né, virou uma necessidade, né? Hoje em dia, é raro uma pessoa que atua, né, que advoga ali no dia a dia, não ter feito nenhuma pós-graduação. E aí vem a parte boa, né? A parte boa é que hoje em dia vocês fazem pós-graduação, ou tem pós-graduação disponível por valores aí online, claro, né? Mas por R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, vocês conseguem fazer uma pós-graduação mediana, né? Mediana. Claro que as ótimas, né? Elas têm um custo bem maior, né? Mas enfim, já é uma pós-graduação. Pós-graduação tem um grande problema, porque pós-graduação ela não exige reconhecimento do MEC, né? Diferente do curso da graduação, que o MEC fica em cima, ele fiscaliza, ele dá nota, ele pode descredenciar. Pós-graduação não, né? Pós-graduação acaba sendo algo mais solto. E aí cada instituição, E aí, infelizmente, tem vários caça-níqueis aí, né? Cursos que, infelizmente, não tem muito conteúdo, né? Eles mal e mal repetem aquilo que dá na graduação, e aí, enfim, né? A pessoa tem uma pós, mas não é reconhecida em quase nada, né? Eu, infelizmente, passei por isso, né? Eu resolvi fazer uma pós-graduação online, depois já de um tempo de formado. Eu passei um tempo sem atuar no direito tributário, e quando eu voltei para o direito tributário, eu pensei, não, vou fazer uma pós-graduação para eu me atualizar, né? Para eu poder aí voltar, né, a atuar no segmento. Então, fiz uma pós online, porque eu não tinha tempo de ir para a faculdade e tudo mais. E aí aquilo, né? Fui fazendo meio que no piloto automático, porque era muito básico, tudo muito básico, muito básico. E aí chegou na hora de fazer o trabalho de conclusão, que numa pós-graduação é sempre um artigo, né? Raramente se pede monografia, é sempre um artigo, né? Quase todas aí é um artigo. E aí existia uma apostila, né? Com vários links, com várias ideias de temas, para aqueles que não tinham muita ideia do que fazer, do que escrever, né? E aí eu dei uma passada, fui olhando, de repente tinha lá, né, um assunto que me chamou a atenção, né? Era assim, novas tecnologias e a sustentabilidade do sistema tributário, né? Aí eu li aquilo, pensei, nossa, mas que coincidência, né? Quando eu fiz a minha graduação, lá em 2007, eu fiz o TCC, né, a monografia. Eu dei o título da minha monografia exatamente esse, né? Novas tecnologias e a sustentabilidade do sistema tributário. E eu fui aprovado, enfim, tive uma boa nota na banca. Eu peguei aquela monografia e publiquei, né? Publiquei numa revista acadêmica. E quando eu fui lá e peguei, né, tinha um link, era uma apostila virtual, eu cliquei lá no link, era exatamente o meu TCC, né? Então, veja, uma pós-graduação que indica o TCC de um aluno de graduação como referência para trabalho, né, nada contra o acadêmico de direito, mas não é uma pós-graduação de ponta, né? Então vejam que, né, eu mesmo era referência, né, de assunto da pós-graduação. Então é aquilo, né? A gente percebe que esse tipo de instituição e tudo mais não está tão preocupado com conteúdo e tudo mais. Está mais preocupado em fazer barato para ter bastante aluno para ganhar mais, né? Então,
fiquem sempre atentos aí com a pós-graduação que vocês vão fazer, porque, de um modo geral, quem faz pós-graduação é porque vai atuar na área que é um conhecimento adicional, não só um certificado, né? O certificado, né, é o detalhe, mas geralmente busca o conhecimento. E aí a pessoa se decepciona, né? E às vezes até se decepciona com a disciplina em razão da falta de qualidade. Vocês que estão no 10º período aí, né, vocês já devem estar pensando numa pós, em que área atuar, já estão, enfim, né, estão com o pé mais para fora do que para dentro da universidade. Então, fica aí a dica, né? Tomem cuidado. Tem muita pós-graduação muito ruim, né? Então, muito ruim mesmo. Mas, enfim, isso aí é para o semestre que vem, né? Vamos ao nosso semestre aqui. Um detalhe, né? 10º período tem presença, 10º período tem que tirar a média 7, 10º período reprova, né? Então, esse é o primeiro mito aí que vocês precisam tomar um certo cuidado, porque eu já cansei, né, de ver aluno que é um excelente aluno, né, sempre foi um bom aluno. Esse aluno, e aí vocês têm o privilégio, né, alguns, de poder fazer a prova da OAB antes de terminar o curso, aí a pessoa já passou na OAB, né, já passou lá na OAB, já está, enfim, né, só que esquece que ainda falta um semestre da faculdade, né, então eu já cansei de ver aluno já aprovado no exame da ordem, que não vem para a aula, reprova por falta, não, né, não estuda, aí não ganha nota, aí alguns até o TCC deixam de dar, de levar a sério, né? E aí o professor, né, aí a culpa é do professor que reprovou o aluno no último ano e sacaneou, coitado, que estava já aprovado, né? Aí a culpa sempre inverte e acaba vindo, né, culpa do professor. Mas enfim, né, tomem esse cuidado. Vocês já nadaram tanto, né? Estão aí há 4 anos e meio, só falta meio ano, né? Então, deem um esforço aí adicional. Nós já estamos, né, agosto, setembro, outubro, novembro, são 3 meses aí de, de, de um empenho, né, manter a pegada aí para vocês poderem ser aprovados, aí sim, né, começar a atuar. Então, só tomem esse cuidado, né, tomem esse cuidado porque existe um certo mito, né, de que não reprova, não tem presença, se já passou na ordem, então o aluno já é advogado, só falta fazer o juramento. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Já vi vários, né? Já vi vários serem reprovados aí. Não é raro, não. Bom, vamos ao conteúdo, né? Conteúdo a ser trabalhado. Vejam, de um modo geral, né? De uma forma bem geral, a gente pode dizer que nessa disciplina, no Direito Tributário 2, a gente vai ver uma certa cronologia do tributo, desde o nascimento dele até a extinção dele, né? Então, de um modo bem geral, né, a gente vai sempre fazer essa analogia, falando, né, desde o nascimento do tributo, ou seja, do surgimento da obrigação tributária, que é o que a gente vai começar a ver já semana que vem, surgimento da obrigação tributária, que muita gente chama de fato gerador, né? Então, quando surge o fato gerador, até lá no final, né? Lá no final a gente vai ter uma aula sobre execução fiscal, que é a situação quando você não pagou o imposto ou o tributo e surgiu aí uma ação de cobrança contra você, que é a execução fiscal, né? Então, veja, desde o momento que foi realizado o fato gerador até, né, uma execução quando você não paga aquele tributo. No meio de tudo isso, tem o semestre inteiro de conteúdo, né? Então, a gente vai ter uma certa cronologia, né? A gente vai indo em etapas e a gente começa com o começo, né? Que é o surgimento da obrigação tributária, né? Então, é o nascimento aqui. Aqui a gente vai falar, né, na próxima aula sobre os elementos do tributo, né? Nós temos lá o aspecto material, né, o aspecto subjetivo, o aspecto quantitativo,
né? Nós temos aí o subjetivo, nós temos aí 5 critérios, né, temporal, espacial, que são referência aí para você saber se nasce ou não a obrigação tributária. Uma vez que nasce a obrigação tributária, surge aí essa obrigação de pagar um tributo. Só que entre obrigação tributária e você pôr a mão no bolso e pagar o imposto, existe uma série de elementos aí que a gente precisa verificar, né? Então, o que acontece? A obrigação tributária, né, isso tudo eu vou falando aqui na sequência, mas isso tudo a gente vai dividindo em aulas, né? A gente vai dividindo aí em aulas. Essa obrigação tributária, né, essa nossa obrigação de pagar tributo, ela pode ser principal ou acessória, né? Então vejam que pagar o tributo é a obrigação tributária principal, mas existe uma série de outras obrigações que a gente chama de acessórias, né? Então, mesmo eu não precisando pagar um imposto, eu muitas vezes sou obrigado a declarar, né? Sou obrigado a fazer a declaração, preencher formulário, enviar para a Receita, enfim, né? Então, a obrigação tributária, ela nem sempre é só de pagar, né? Na maioria das vezes, aliás, é mais volumoso as obrigações acessórias, quando eu preciso declarar, né? Quando eu preciso prestar informações ao fisco, né? Então, nós temos aí a obrigação principal e acessória, né, que é decorrência aí do nascimento dessa obrigação. Aí avançando, né, quando é realizada, né, ou quando nasce o tributo, existe uma peculiaridade no direito tributário que muitas vezes não é a pessoa que faz o fato gerador que é obrigada a pagar o imposto, né? Então, vamos imaginar aí que, né, teu filho receba uma pensão, né, receba uma pensão de R$ 3.000. Teu filho tem uma renda de R$ 3.000, né? Tá lá recebendo todo mês R$ 3.000. Renda, ela é tributável pelo imposto de renda. E aí teu filho tem 8 meses de idade. Aí teu filho de 8 meses não paga imposto de renda. O fisco vai executar um bebê de 8 anos? Não vai. Ele vai executar quem? Ele vai executar aquele que detém a guarda ou aquele que declara como dependente, né? Nesse caso é os pais. Ou seja, né, quem realizou o fato gerador não é o bebê, quem realizou o fato gerador é o bebê, né, é a criança. Mas quem vai ser colocado no polo passivo, né, em solidariedade, né, quem vai deter aí o polo passivo da obrigação tributária é o pai, né, ou a mãe, no caso. Então, nós temos uma série de hipóteses aí de solidariedade, né? Nós temos uma série de situações que, tecnicamente, a gente chama de responsabilidade tributária, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o sócio responsável pelo imposto da empresa, né? Quando isso acontece? Tem hipóteses que ele é responsabilizado, né? Então, nós temos aí a questão da pessoa física respondendo pelo tributo da pessoa jurídica, né? A tal da desconsideração da pessoa jurídica, que não se confunde, né? É parecido, mas não se confunde com o direcionamento da execução, né? Então, tem lá a execução fiscal e direcionou para o sócio, né? Veja, não é nesse momento que a gente vai falar disso, né? A gente vai falar em direcionamento lá na execução fiscal. Aqui a gente está falando já na constituição, né? No nascimento da obrigação tributária. Mas, enfim, tudo isso a gente vai ver com calma lá para frente. A gente tem também uma aula que a gente vai falar aí sobre as infrações tributárias, né? Os crimes tributários. Quando a gente fala aqui de responsabilidade tributária, a gente vai ver que uma das hipóteses é por infração tributária, né? Então você foi corrupto, né? Você deu dinheiro lá para o servidor da Receita para ele não te cobrar, né? Simplesmente
você, né, pagou lá para o servidor para ele deletar o teu débito lá do sistema. Ao fazer isso, né, você, pessoa física, atrai, né, você vai ser pessoalmente responsabilizado por esse tributo, além de, né, responder por crime tributário, nesse caso de corrupção, inclusive. Né? Então, nós temos essas hipóteses do direito criminal, que também, né, vão fazer parte aí de uma das aulas. Bom, uma vez que é lançado todo esse tributo, né, uma vez que você realiza o fato gerador, o direito tributário, em específico o Código Tributário Nacional, criou uma figura bastante curiosa, que é o tal do lançamento tributário. Então, o lançamento tributário, o que, que é? É a autoridade administrativa que vai verificar todos os elementos da obrigação tributária e vai fazer a constituição de um crédito, né? A constituição aí de um título de crédito extrajudicial com o qual você vai ser notificado a pagar. Né? Então, é aquela situação. Se você, por exemplo, você é proprietário de um veículo automotor, né? Então você paga o IPVA. Ok. Qual é o fato gerador do IPVA? Ser proprietário do veículo automotor. Tudo bem, mas o fato de você ser proprietário, você já vai sair pagando IPVA? Não, você espera fazer o quê? Você espera o recebimento de um boleto, né, que até então era via física, né, chegava na residência das pessoas. E se não chegar esse boleto? E se não acontecer o envio desse boleto? Você entra lá no sistema, né, digita lá teu Renavan, teu código, e não aparece, né? Simplesmente não aparece teu débito de IPVA. E aí, né? Você é proprietário de veículo, mas não lançaram, simplesmente isso não aparece no sistema. Então, vejam, essa é a diferença. Você realizou o fato gerador, mas isso não foi lançado, né? Não houve a formalização disso no sistema ou na cobrança. E sem esse lançamento, né, sem a constituição do crédito tributário, você não é obrigado a pagar, né? Você não é obrigado a pagar. E aí vamos supor que você não recebeu o boleto, né? Você entrou lá no sistema, também não aparece nada. Aí você pensa assim, bom, então não vou pagar, né? Se eu não consigo pagar, não vou pagar. E você deixa assim mesmo. Se o fisco não fizer esse lançamento, não colocar aquele débito lá no sistema nos próximos 5 anos, vai decair, né? Vai extinguir, eles nunca mais vão poder cobrar de você aquele IPVA, né? Porque você realizou o fato gerador, mas eles não fizeram um dos passos necessários para a cobrança, que é o lançamento tributário. Então a gente vai falar sobre isso também, né, numa aula específica, a constituição do crédito tributário. Uma vez que é lançado o crédito tributário, uma vez que você recebe esse boleto para pagar, aí nós temos as 3 hipóteses aqui possíveis, né? Nós temos a exclusão do crédito tributário, nós temos a suspensão do crédito tributário e depois aqui nós temos a extinção do crédito tributário. Então é aquilo. Uma vez que você recebeu o boleto para pagar do IPVA, existem 3 hipóteses. Você pode pagar ou adimplir, né, a extinção do crédito tributário, então você pode pagar, você pode compensar, você pode converter em renda, você pode parcelar, enfim, né, você pode... Tem várias maneiras de você adimplir o crédito tributário. Então, uma vez adimplido, extingue o crédito. Mas você pode também não adimplir esse crédito. Né? Aí o que acontece? Existe a possibilidade de você fazer parte de uma você ser beneficiário de uma isenção, né? Isenção em que você não precisa pagar esse crédito tributário, né? Então, por uma lei aí você vem a ser isento ou anistia, né? Alguma lei vai lá e perdoa os juros e multa. Então, nós temos as exclusões do crédito tributário, ou você vai e discute aquela dívida, né? Então você recebe lá o boleto do IPVA e você não concorda. O que você pode fazer também? Você pode entrar com uma ação
ou mesmo um recurso administrativo, né, uma defesa administrativa contra aquela cobrança. Nessas hipóteses, acontece a suspensão do crédito tributário, né? Então, a gente vai ver aí cada uma delas, né, uma aula para cada uma, a gente vai trazer aí com bastante calma, porque são várias as hipóteses, isso aqui é bastante importante, porque sempre cai, né, sempre cai em prova da ordem, sempre cai em prova de concurso, essas situações aí de extinção, suspensão, né, quando que uma dá direito à certidão negativa, a outra não dá, enfim, né, a gente vai ver aí com bastante calma tudo isso daí. E uma das hipóteses de extinção, né, do crédito, né, a gente vai dividir aqui, mas tem uma específica, que é a que vai levar aí uma aula inteira, que é a decadência, né, e a prescrição, né? Então, decadência em direito tributário é um conceito totalmente diferente, né, da decadência lá do direito civil. Basicamente, decadência no direito tributário é o tempo que o fisco tem para te notificar, né, para fazer o lançamento tributário. No direito civil, né, a decadência é a perda do próprio direito pela pessoa que não exerceu, né? Então, pegar o exemplo lá da lei de locação, a pessoa tem direito à ação renovatória, mas não executa, né? Não entra dentro dos 6 meses lá do vencimento do contrato de locação, ela perde o direito a renovar aquele contrato. Então, decaiu o direito dela, né? Simplesmente. Então, vejam, é bem diferente. Aqui é o direito da fazenda pública, ou seja, nós aqui, jurisdicionados, não fazemos nada, né? A gente só espera. Então, a decadência é algo contra o fisco, né? Então, é o prazo do fisco, que é de 5 anos, né? Então, ele vai lá, ele tem 5 anos para fazer o quê? Para ele realizar o lançamento, que é a constituição do crédito. Passou 5 anos, não fez, decaiu, né? Acabou, o fisco não pode mais te cobrar. Mas isso, né, vejam que é diferente de prescrição, não é a mesma coisa. A prescrição é quando ele fez o lançamento no prazo, ou seja, ele não decaiu do direito de lançar, ele fez no prazo, mas você não pagou. E aí, uma vez que você não pagou, ele tem 5 anos para te executar. Então, esse é o prazo prescricional, né? O prazo para o fisco entrar com a ação de execução, nesse caso, execução fiscal, né? Então, a prescrição é o exercício da ação para cobrança. Claro que existe aqui uma prescrição para nós contribuintes, né? Se eu paguei um imposto a mais do que devia, eu também tenho um prazo para pedir esse direito do dinheiro de volta, que é de 5 anos, né? Então, a prescrição também vale para nós, mas numa situação inversa, né, de devolução de valores. Bom, com a extinção do crédito tributário, né, a gente mais ou menos chega ao final, né, dessa linha que é do nascimento até a extinção, né, até a extinção. Mas aí nós temos alguns tópicos específicos que são as consequências desse crédito tributário, né? Então nós vamos ver que, né, nós temos aí garantias e privilégios do crédito tributário, né? Então, dentro do CTN, tem disposições, por exemplo, que falam que nenhum contrato administrativo pode ser pago se a pessoa tiver com débitos tributários, né? Uma pessoa não pode participar de licitação se tiver com débitos tributários, né? Então, existe uma série de disposições que vão trazer esse sentido, né? Outra situação aqui é os poderes de fiscalização. Então, por exemplo, pode a Receita Federal simplesmente pedir a quebra do teu sigilo bancário sem um processo judicial, né? Então, pode a Receita Federal, no âmbito administrativo, um processo administrativo, pedir para o Banco Central aí a quebra do sigilo bancário, né? Pode, porque tem uma previsão, e aí tem uma lei específica que autoriza, né, que isso seja feito, né? Então, nós temos aí toda essa situação de fiscalização, a questão da dívida ativa e certidão negativa, né? Certidão negativa
é um documento que comprova que você está em dia com o fisco, né? E isso é importante para quem trabalha com o poder público, né? Sem certidão negativa, você não participa de licitação, né? Você não consegue aí receber do poder público. E muitas vezes, né? Muitas vezes a certidão negativa ela implica aí, por exemplo, se você quer um empréstimo bancário, um financiamento, eles vão te pedir esses documentos aqui, se você não tiver, é bem provável que você não vá conseguir crédito aí na praça. Enfim, certidão negativa é uma aula que vale a pena a gente falar com calma. Aí a gente fala aqui dos ilícitos tributários e penais, né? A gente fala aí da lei de crime tributário, também vale a pena. E a gente encerra o semestre, né? E aí o curso de vocês, o Direito Tributário 2, a parte do processo tributário. Tá? Então, o processo tributário também está incluído dentro dessa ementa de Direito Tributário 2, o que acaba sendo um problema, né? Porque a gente não tem muito tempo para falar de processo, né? Então a gente acaba deixando para o final, e basicamente a gente vai falar do processo administrativo, ou seja, no âmbito aí da administração pública, pode ser estadual, municipal ou federal, né? Tem o processo que é a impugnação e depois o recurso, né? Então a gente fala desse processo no âmbito do ente fazendário, né? E depois a gente vai para as ações judiciais, né? Então nós temos, e vamos dar uma ênfase maior para a execução fiscal, porque é o processo judicial que tem uma lei específica, né? Então a lei 6830 de 1980 disciplina a execução fiscal, é um processo de execução próprio, regulamentada por lei específica, então o CPC é apenas subsidiário, e essa lei de execução fiscal tem uma série de detalhes aí que são importantes para quem for advogar na área, mas enfim, nós temos também as outras ações judiciais, né, envolvendo matéria tributária, mas que não vão ter uma lei específica. Então a gente acaba se socorrendo do CPC, né? Então, uma ação de consignação, qual é o fundamento processual lá, o dispositivo? É o CPC, né? Então, consignação, repetição, ação anulatória e a lei de mandado de segurança, né? Também é aplicável em matéria tributária. Só muda o direito material, o direito processual é o mesmo aqui para essas hipóteses, né? E aí, se der tempo, né, essa aula de planejamento tributário, ela acaba virando aí se possível, né, a gente fala um pouquinho de planejamento tributário aí, sobre evasão fiscal e tudo mais, mas, via de regra, essa é uma aula que, né, em razão dos feriados aí que estão previstos, possivelmente ela não vai ter tempo, mas se der, a gente vai falar sobre ele, né, planejamento tributário, porque o planejamento tributário, ele acaba sendo, né, um direito tributário avançado e aplicado, né? E aí você precisa conhecer todo o direito material para você poder falar de planejamento, né? Então, aqui na graduação, a gente acaba dando exemplos muito simples, né? Muito básico. E aí, né, falando em simples, o simples, né? Vamos imaginar uma empresa, né, uma microempresa. Uma microempresa, ela tem a possibilidade de aderir a um sistema simplificado de pagamento de tributos, que é o Simples, né? Só que é uma opção dela, é uma opção, né? Ela pode não aderir ao Simples. Então, vejam, toda vez que o direito tributário fala em opção de você ir por um ou outro caminho, você está falando de planejamento tributário, né? Então, planejamento tributário, a sua essência é isso, é você encontrar na lei dois caminhos, né? Eu tenho o caminho A e B. O caminho B eu pago menos tributo, então eu vou por lá. Isso é planejamento tributário, né? Só que o que acontece muitas vezes é que o pessoal já praticou o fato gerador e aí quer arranjar um meio de não pagar aquele imposto. Aí a gente está falando de evasão fiscal, a gente está falando de crime tributário, né? E a pessoa falsifica a declaração, a pessoa não declara, a pessoa arranja algum meio para não pagar aquele imposto, aí a gente está falando de evasão tributária. Então, basicamente, elisão
é o planejamento tributário autorizado e possível, aquele que acontece antes do fato gerador. Evasão tributária, né, a evasão fiscal, é aquela sonegação, né, sonegação fiscal que é crime e, enfim, né, não deve ser realizado. Enfim, né, então é isso daqui. Aí temos as avaliações e exame final, né? Então é mais ou menos esse o cronograma que a gente vai seguir nesse semestre, né, falando sobre todo esse caminho do direito tributário. Então vejam que a gente está mais distante de princípios e a gente está mais distantes aí de Constituição. Vai ser mais prático, mais Código Tributário Nacional. Então, para quem, né, bom, hoje, né, nem Vademecum precisa mais, porque a aula é tudo online, né? Então, a orientação, né, que eu sempre dou é aquilo que for possível, né? A gente vai falar bastante de Código Tributário Nacional, deem uma lida no Código Tributário Nacional, né? Ele vai ser nossa ferramenta aí básica para praticamente tudo, né? Praticamente todo o semestre aí a gente vai estar falando e criticando, né, o Código Tributário Nacional, mas não todo ele, né? Não todo ele. Quem já deu uma olhada, né, no CTN vai perceber que os 100 primeiros artigos, mais ou menos, eles vão trazer algumas disposições sobre taxas, imposto de renda, conceito de tributo, tudo isso aí já foi superado, né, no semestre passado. Então a gente vai pegar o CTN mais ou menos ali do artigo 100 para frente, né? Artigo 100 para frente, que é o que a gente vai se aproveitar, e esse para frente até o final, até o artigo 204. Né? Então a gente vai ver mais ou menos esses 100 artigos do CTN, e depois lá no finalzinho a parte processual, né? O processo tributário, tanto administrativo quanto o judicial. Então esse é o nosso conteúdo, né? É sobre isso que a gente vai falar esse semestre e já começando a partir de segunda-feira, né? Semana que vem a gente efetivamente avança aí no conteúdo. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Essa nossa primeira semana é sempre essa apresentação, é sempre essa situação mais de introdução, até para o pessoal poder regularizar lá na secretaria, tudo as pendências e resolver algum problema burocrático. Então a gente acaba fazendo só uma apresentação para não prejudicar esses que dependem aí de renovação de bolsa e tudo mais. Mas de um modo geral é o direito tributário 2 aí que a gente vai conduzir, né, uma sequência aí do professor Lísias, mais com conteúdo, não digo totalmente, mas o conteúdo bem diverso aí do que o direito constitucional tributário, que é o direito tributário 1. Bom, pessoal, então por hoje, não sei se surgiu alguma dúvida, alguma questão, tá tudo certo, né? Hoje é mais ou menos essa apresentação. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca teve aula comigo, estou olhando os nomes aqui, acho que todos, né? Não sei se tem alguém que está fazendo pela primeira vez. Acho que não. Acho que está todo mundo aqui já é conhecido, mas quem não for e quem quiser me conhecer, pega meu nome e joga no Google, aí vocês já descobrem quem eu sou, né? Não vou ficar me apresentando aí, pessoal que já me conhece. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, agradeço. Bem-vindos. É muito bom vê-los aqui novamente, significa, né, que todos estão bem. Todos estão aí avançando, né? E assim, chegamos nessa longa caminhada, esse é o último passo, né? Pensem que é o último passo. Eu sei que o 10º período é o mais cansativo e, de certa maneira, é aquele que está todo mundo de saco cheio, quer se livrar logo disso, porque não aguenta mais e tal. Mas, enfim, né? 3 meses está tudo resolvido. Aí a vida de vocês vai ficar bem mais difícil, né? Só posso dizer isso. O 6º ano é o pior de todos, mas também é o melhor, né? Depende aí de cada um. E, né, o direito, as possibilidades são imensas, infinitas, em várias situações, vocês já sabem disso. Então, essa é a parte boa, né? O direito ele abre portas para muita coisa, e basta você achar aquela que você
se entrega mais aquela que você acha que é melhor. Mas não é fácil, né? Em nenhuma delas está fácil, mas tem espaço para todo mundo aí. Tem muita gente, mas também está faltando muita gente. Bom, pessoal, não vou atrapalhar mais a noite de vocês, né? Quem quer começar a assistir a Olimpíada, né? Pode ir, porque já acabamos por hoje. Mas semana que vem, com Olimpíadas ou sem, a aula vai normal aí até umas 8h30, 9 horas. Tá bom, pessoal? Professor. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Aí. E a gente Professor, se fala. posso dar uma palavrinha aqui? Oi, diga lá, Boa Renan. noite, professor. Então, é referente à orientação do TCC. Ah, tá bom. Aí me manda um e-mail, Renan, aí eu respondo. Não sei. Posso mandar um ato para o professor? Pode. Aí a gente fala em paralelo, tá bom? Tá bom, então. Então tá Obrigado. bom. Valeu, pessoal. Até segunda. Valeu, professor. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém.